Eu fico com a impressão de que esse filme não vai agradar tanto quanto os outros dessa nova fase da franquia, isso porque é um filme cuja primeira camada é muito simples e até certo ponto muito direta também. E a maior parte da beleza de Planeta dos Macacos: O Reinado acontece numa segunda camada, e o filme prefere não explorar tanto por algum motivo, sabe-se lá por quê. Na verdade eu sei, eu vou tentar clarificar isso pra você. E em Planeta dos Macacos: O Reinado, damos um grande salto temporal em relação ao terceiro filme, o A Guerra, né? E a gente se encontra agora na civilização posterior, que um dia foi liderada por César. César que não tá mais entre nós e cujo poder deixa lacunas. Acompanhamos tudo do ponto de vista de uma comunidade mais pacifista, aparentemente autossuficiente, com suas regras, com seus costumes, inclusive um tanto distante do que um dia representou César. Porém, uma nova comunidade destrói todo aquele entendimento e um tirano se coloca entre Noah, que é o nosso protagonista, um jovem macaco aqui, e a sua família, né, a quem ele precisa resgatar a todo custo. A partir disso, o filme aborda muitas questões como formas de governo, religião, revisionismo histórico e a utilização de mártires a favor da justificação de um poder. Ou seja, o filme pega todas as lacunas deixadas pela ausência de César e vai tratando elas aos poucos. Muitas vezes não faz isso de forma tão direta, noutras é direto até demais. Então, o que tem de melhor no filme, eu repito, é preciso ter vontade para acessar, porque muitos desses assuntos estão por debaixo de um roteiro que se põe muito simples. E isso acontece porque substituir César é muito difícil. Noah não consegue substituir a potência desse protagonista dos 3 últimos filmes, mas chega perto. E é o suficiente que ele chegue perto, diga-se de passagem, porque César é um protagonista muito bem construído. Então o que é que o filme faz? Ele deixa temas complexos aqui não explorados, mas, sabe, temperando aqui a história, porque se ele for tão profundo quanto ele poderia ser, acho que dificilmente as pessoas iriam se abraçar a essa história, portanto, ela se põe como muito simples. Ou seja, é só a história de Noah tentando resgatar sua família e seus amigos. Mas dentro tem muita coisa. De cara, O Reinado me soa como um ponto de inflexão do que a gente vinha assistindo até o terceiro filme. É quase um reinício, mas parece também uma ruptura, uma guinada na história. Temos uma nova geração, como eu disse, e aparentemente também uma nova linhagem, e os macacos, eles estão cada vez mais próximos da realidade dos filmes clássicos, mesmo que ainda muito distantes. O nosso protagonista é esse jovem que está em busca de se firmar perante o pai e, de certa forma, também perante os amigos, a comunidade no geral. Ele se mostra diferenciado aos poucos, mas ainda muito aquém de entender o quão diferente ele é e pode ser, o que muito me lembra César lá no primeiro filme. Esse personagem se descobrindo, obviamente, em outro cenário, em outro contexto da existência dos macacos. Então, entre as correrias aqui do filme, né, entre uma batalha e outra, aquele furdúncio e outro, o roteiro vai construindo-se muito bem no amadurecimento do seu personagem principal, sobretudo do ponto de vista de conhecimento do seu lugar nesse mundo. E isso é muito legal, porque o filme me dá essa sensação constante de aprendizado, o que, teoricamente, não era mais para acontecer, porque a gente está no quarto filme. Então, essa ideia de aprendizado demonstra que esse quarto filme não se põe como uma quarta parte, como uma quarta das várias metades dos filmes que se colocaram até então. Inclusive, enquanto sujeito, Noah vai sendo confrontado sobre situações que lhe pareciam fato, né? Mas que o mundo vai mostrando ser um tanto diferente. Então Noah é aquele cidadãozinho, macaco, que sai da floresta, que sai da caverna e vai se deparar com o mundo para além das sombras de como esse mundo se mostrava para ele. E isso é muito interessante porque se Noah está frustrado diante do que achava que era aquele mundo, de falar, a gente de certa forma também, porque o filme ele rompe uma expectativa que a gente criou lá no terceiro, ou que pelo menos deveria ter criado lá no terceiro filme, né? Uma continuidade mais óbvia. Não, esse filme ele rompe com isso, quebra isso sem nenhum pudor e tenta ir para um outro caminho, mesmo que não esqueça o caminho anterior. Ora, e não é essa a jornada do próprio Noah, que vai se descobrindo,
tendo que negar o passado, mas depois tendo que se reconhecer nesse passado. Muito me intriga pensar como Noah não faz só o famoso coming of age, né? Ou seja, o amadurecimento, quer que seja. Mas como ele nos guia por um caminho de uma história que a gente pensava que ia para um lado e foi para o outro. Enquanto Noah vai descobrindo o todo que está ao seu alcance, o filme nos coloca completamente tontos diante daquilo tudo, sempre nos lotando de perguntas. Em que momento houve uma ruptura, como aquele panorama foi gerado, como essa nova visão para com os humanos começou a ser construída, e ao mesmo tempo que, né, ele é um filme assim construtivo, ele também é destrutivo, porque ele propõe disrupção do que foi construído até agora, dando a ideia de que cada geração, para se firmar, precisa, quem sabe, de uma redefinição do que foi a geração anterior, senão fica presa a ideias do passado, se conserva. Assim o filme ele pega dois caminhos, um é o caminho do herói e o outro é o caminho do vilão. Eles partem praticamente do mesmo princípio, dessa mesma ideia de olhar para a geração passada e ter que fazer algo com aquilo. O fato de Noah estar muito perdido quando encara o mundo reflete muito a ideia de uma geração que vem de uma lacuna de representatividade, que era o César, né? Nesse caso, nesse contexto, era o César. Por mais que o Noah mesmo não saiba. E é bem interessante isso, né? Ele tem apenas ecos do que foi o César. E a geração do Noah, ela é a primeira que se faz supostamente sem a base dos humanos. Mas ao mesmo tempo, dentro de toda aquela organização que a gente vê dos macacos, nós sabemos, por mais que eles não saibam, que tem muito de humano, que tem muito da nossa humanidade ali sendo utilizado. Ora, o antagonista, para se firmar, precisou reter a autoridade de César e ressignificá-la a seu favor, criando quase um culto ao César e consequentemente a ele, e também fazendo um revisionismo histórico do que o antigo líder promovia. E o antigo líder promovia também um pouco da aproximação para com os humanos. Então, de certa forma, aquele vilão está enraizado no que um dia foram as ideias daquele mundo que a gente assistiu. A ausência de um poder que ficou diluído por aquela sociedade faz com que esse poder seja tanto usado pelo antagonista como também pelos demais que ficam aí um tanto perdidos, como no caso é o nosso protagonista, o Noah. Quando eles se encontram, olha como é legal. A química vem perfeita para que os vários conflitos surjam e deem substância a um filme que por si só funciona, como também funciona melhor quando se tem os passados e que eu acho que funcionará melhor ainda quando os próximos vierem. O roteiro, então, ele promove um embate constante sobre a realidade que Noah vive e a realidade que ele começa a encarar. E o vilão, por sua vez, vive numa sociedade, ou no reinado, como ele diz, que é repleto de artefatos humanos, né? Um exemplo disso é um grande navio encalhado, já sendo consumido ali pela ferrugem, mas que ele vive nesse navio, ou seja, é como se ele tivesse no que um dia foi a sociedade, né? Nas ruínas da sociedade. Bem como também ele utiliza os humanos para os seus planos, né? Então, aqueles macacos vivem no que claramente restou da espécie anterior. Tanto que parte da intenção do líder, né, o vilão nesse caso, é pegar mais ainda do que os humanos deixaram para afirmar cada vez mais o seu poder. E o Noah, acho que esse é o ponto central aqui. O Noah sequer chama os humanos de humanos. Ele chama de eco, ou seja, aquilo que ecoa de um passado, aquilo que vem distante. Mas sem saber, ele também está sobre as mesmas estruturas que um dia foram da espécie anteriormente dominante. No começo do filme, Noah, ao escalar um altíssimo ninho, ele escorrega e se segura em algo, que pela mixagem de som fica muito evidente que é um ferro, é algo metálico, é uma estrutura metálica. Só que a gente não consegue ver essa estrutura metálica porque ela está coberta pelas plantas, né, a favor do tempo e da ausência dos humanos. Ou seja, construções remanescentes de uma espécie dominante que passou, de certa forma ainda sustentam a existência do Noah, mesmo que ele não saiba. Então, ao se aproximar das ideias do passado, é que Noah começa a atingir o seu potencial. Ao olhar para gerações anteriores, é que Noah consegue aí sim se enxergar e se entender naquele mundo. O vilão ele já planta uma pedra, porque ele já tem outros objetivos. Como Noah não tem outros objetivos, está descobrindo objetivos, então tudo para ele é interessante. E eu acredito que para nós que estamos assistindo, se não tivermos muito amarrados aos filmes anteriores, conseguiremos ter um pouco desse sentimento também. O que está sendo dito aqui é que esse jovem não consegue fazer fluir a sua geração porque não consegue entender o que estava antes dele. E aqui eu não falo nem de geração dos macacos, mas da geração
geração da espécie anterior. E isso é maravilhoso para pensar sobre a evolução, por exemplo. É como se a evolução não se fizesse na destruição da outra espécie, mas na transformação de fato, que é o que ela é, e que ao aceitar e entender essa transformação é que se faz finalmente chegar nos modelos atuais em sua plenitude, com raízes fortes, como a estrutura que salvou o Noah de uma queda fatal, por exemplo. Então, quando o Noah chega à sua eureka, ou seja, à sua ideia de entendimento do que ele é naquele mundo, representado aqui pela águia que o aceita, inclusive, isso está passando perfeitamente sobre o fato dele, minimamente, entender que muito do que se falava da espécie anterior não é bem verdade. Então é preciso ir para o mundo para entender a verdade verdadeira. É como se existisse uma verdade dentro da verdade, dentro da verdade. Agora, o que ele vai fazer com todas essas verdades? Bom, aí são outros 500, né? Se ele vai virar líder, se ele vai pro bem e pro mal, o filme deixa em aberto. E ele nos permite pensar sobre vários caminhos possíveis. Se os filmes anteriores fizeram um grande trabalho ao nos levar a entender César como o grande protagonista daquelas 3 histórias, esse daqui, ele se inicia bem a partir desse novo protagonista, por mais que ainda não tenha chegado lá plenamente falando. Ainda falta um pouco mais pra gente entender Noah como o grande protagonista inabalável dessa franquia, e talvez um roteiro mais bem amarrado, né, que gastasse ou que gaste mais tempo com muitos assuntos que ficam ali pelo caminho, como eu disse, religião, alguns assuntos relacionados à política, poder e etc. Mas ainda assim, olhando pro Noah, ele é um personagem bem desenvolvido. As suas inteligências são muito bem colocadas à mostra e deixam ideias pelo caminho que podem ser usadas pelos filmes futuros, digamos assim. Parte do sucesso dos filmes anteriores é como é construída a relação e o entendimento de César para com os humanos. E aqui a gente tem a chance de ver também um pouco disso sendo construído. O que não daria é pra gente ficar todo o tempo ecoando a presença de César e achando que o filme estava seguindo a partir disso, porque não dá. O novo precisa chegar e é isso que esse filme põe. Então, minha conclusão, e repito, que eu acho que eu deixei aqui também ao longo do texto, é que esse filme ele pode crescer com as suas continuações, né? Como aconteceu com o primeiro Planeta dos Macacos dessa nova fase, e inclusive em alguns casos aqui nessa franquia como um todo. Inclusive eu gosto muito como o final nos põe a pensar muito sobre como o fator humano ainda precisa ser levado em consideração nesse mundo, nesse contexto, porque Planeta dos Macacos não nos faz pensar exclusivamente sobre os macacos, mas nos faz pensar sobre a nossa presença enquanto espécie no mundo, na nossa realidade, sobretudo o nosso relacionamento com outras espécies. E vendo esse final, dá pra sim entender que o texto tem uma maturidade suficiente por agora, mas que precisa ser, repito, ampliada. Planeta dos Macacos, o reinado, precisa que a gente saia do texto direto e que a gente se esforce para entender esses subtextos que são colocados, mesmo que não sejam explorados. Aqui é sim um revés do filme isso, porque caberia a ele desnudar tudo em tela, mas há quem pense, e eu sou um deles, que não importa mais, ou seja, não importa quem vai explorar, se somos nós ou se foi o filme. O importante é que seja explorado. E estão aí diversos gatilhos muito bem colocados para que a gente consiga conversar muito além do que está em tela. É um filme que parece fácil, mas só parece. Tem muita coisa complicada nele, e que bom, porque, repito, é um filme que crescerá. E aí sim, a gente vai entender qual é o seu verdadeiro potencial, assim como é a jornada do pequeno Noah durante todo esse filme. E rapidinho, antes de encerrar esse vídeo também, eu pedi o like e tudo mais, só que mais do que isso, gente, eu vou pedir um help de vocês, porque a livraria Taverna, que fica no Rio Grande do Sul, foi atingida pelas chuvas e praticamente o arsenal, né, o acervo de livros deles foi comprometido pela água, assim como os móveis também. A empresa toda quase está à mercê, sabe-se lá do que. Obviamente eles vão precisar de grana para reconstruir isso, né? Não sei como é que será e tudo, mas tá aí o vídeo passando na tela e no vídeo tem todas as instruções, no vídeo deles, para vocês ajudarem, como vocês podem ajudar, e eu copio essas instruções aqui no primeiro comentário. Eu escolho ajudar a livraria Taverna porque, de certa forma, esse canal fala sobre cultura e cultura é um negócio que, assim, é altamente negligenciado pelo nosso país e será mais ainda quando a gente fala de literatura, né? Que é dominada aí pelas grandes redes,
pelos grandes nomes, portanto, quando uma empresa pequena ou média sofre algo desse tipo, reerguer-se é muito difícil. Então eu escolho a Livraria Taverna para representar um pouco da nossa ajuda. Como que eu posso ajudar, PH? Tem lá, como eu já falei no primeiro comentário, mas simplesmente, gente, vai lá no meu Instagram, eu tenho um Reels disso aqui também, tá? Compartilha esse Reels, faz chegar em outras pessoas, compartilha o Reels deles, né, que eles fizeram, faz chegar em outras pessoas, tá? Se uma pessoa atingir uma, outra, enfim, olha o tamanho que ganha, olha a proporção que se ganha isso, tá bom? É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço em vocês e tchau.